Irmãos, nós vamos falar, né? Pregar a palavra de Deus. E a gente vai ver isso em Lucas, não é? 8, 43 ao 48. Mas quero fazer a pergunta para os irmãos. A pergunta é uma resposta difícil para nós, né? Essa é uma pergunta retórica, mas é de fundamental importância. Por quê? Irmãos, como seria a nossa reação se nós fôssemos ao médico e o médico, irmãos, ao nos consultar, dissesse: olha, é complicado. Pelos exames foi constatado uma enfermidade que a gente sabe que é muito complicado. Vamos aqui colocar, irmãos, estou dizendo que Deus nos livre disso aí. Mas é só fazendo, irmãos, uma introdução. Qual seria a nossa reação ao entrarmos por um consultório, mostrar os exames ao médico, e o médico dizer: ó, você está com câncer. Irmãos, qual seria a nossa reação? Eu um dia lembro, irmãos, que eu estava numa clínica. Obrigado, mano. Estava numa clínica, lembro, bastante tempo no Farol. Eu lembro quando um jovem, parece que ele era até de uma igreja em Arapiraca, alguma coisa assim. Eu estava sentado, acho que eu estava esperando alguém, fui com alguém, né, acompanhar alguma pessoa, não sei se foi o meu pastor, alguém da época. E eu sei que aquele rapaz entrou na sala, no consultório. E quando ele saiu desesperado, abalado. Porque, e a gente começou a ver ali os usos dentro da clínica, porque foi constatado que ele estava com um tumor no cérebro. Menino jovem ainda. E eu vi o desespero daquele rapaz. É difícil, né, irmãos? E a gente sabe que tem, por mais que a medicina esteja avançada, e louvado seja Deus por isso, mas tem coisas que ainda afrontam a medicina. Que a medicina não é capaz de trazer a cura. E a gente sabe algumas enfermidades que acontece isso. É uma realidade em nosso meio. Mas, irmãos, o que nós vamos tratar aqui é sobre uma mulher que tinha uma enfermidade grave. Ela tinha uma situação, irmãos, que pode ter certeza, era incurável, e como foi incurável aos olhos dos homens. Procurou tudo, procurou. E vai chegar um momento que eu creio que ela se desesperou. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Desespero, irmãos, às vezes bate em muitas pessoas. O desespero, irmãos, e a desesperança, ela bate na porta de muitas pessoas. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que a desesperança, irmãos, ela só vai ter voz até o momento que você se encontrar com a esperança, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos ver a partir dessa passagem em Lucas 8, versículo 43 ao 48, diz assim: e uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos, e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro lhe disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Em outras traduções, virtude. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que havia tocado e como for imediatamente curado. O versículo 48 diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te
salvou, vai em paz. Irmãos, interessante que quem está relatando aqui esse fato é Lucas. Lucas era um médico, irmãos. Era um médico. Ele estudou a medicina. Mas também ele constatou que era algo impossível para que o homem colocasse a mão ali e curasse. Era uma hemorragia, irmãos, profunda naquela mulher. A Bíblia fala de hemorragia, não fala de outro tipo de doença, porém era algo grave na vida daquela mulher. Você imagina em 12 anos uma pessoa sofrendo de hemorragia, a mulher, né, nesse caso. Lógico que os homens também passam por algumas situações, mas nesse caso específico, veja só, uma mulher, irmãos, com o seu fluxo sanguíneo ali, jorrando constantemente por 12 anos. Será que essa mulher tinha uma saúde, irmãos? Porque o sangue vai expelindo do corpo. Como seria a situação daquela mulher? Eu vejo a mão de Deus, amém, irmão, preservando ela, para manifestar a glória de Deus na vida dela, porque senão não tinha saída, irmãos. E a gente vai ver, irmãos, eu quero tratar nessa noite sobre um tema, né? Quando a desesperança se encontra com a esperança. Lucas, irmãos, traz um relato de uma pessoa a qual estava vivendo um momento muito difícil. Sua vida estava de ponta cabeça. Ela buscou saídas, porém não encontrou. Buscou os recursos terrenos e não teve resposta positiva para a sua dor. É normal e natural que uma pessoa busque solução para suas lutas, dores, angústias. Isso não quer dizer que ela terá solução. Porque tem coisas aqui na terra que não tem jeito, foge da esfera humana. Tem coisas que são impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Essa mulher que Lucas cita, ela estava vivendo o impossível na sua vida. Mas a sua desesperança teve um encontro com a esperança. Talvez você está vivendo, não o que esta mulher viveu, mas algo que é impossível para você também. A desesperança bateu na sua porta, mas você tem nesse momento a oportunidade de se encontrar com a esperança. Amém, irmãos? Pode ser coisas diferentes que estão acontecendo, que esteja acontecendo, mas isso não quer dizer que não seja impossível para os homens. Que seja impossível para você, mas para Deus, não é. Não é. Nunca será. A palavra, irmãos, desesperança significa, na Bíblia, interpretada como a perda da esperança em Deus e na sua misericórdia, frequentemente associada à tristeza profunda, ao medo. O significado, irmãos, da esperança no sentido bíblico, esperança não é um desejo incerto, mas é uma expectativa firme e confiante nas promessas de Deus, e especialmente a vida eterna em Jesus Cristo, funcionando como uma âncora para a alma, que traz paciência, fé e um futuro seguro, mesmo em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades, irmãos, há esperança para aqueles que creem em Jesus. A esperança, irmãos, a desesperança dessa mulher era uma enfermidade que trazia a ela sofrimento e vergonha. E não havia cura, pois essa hemorragia, além disso, o afastava da sua religião e da sociedade. Em Levíticos, irmãos, 15... no versículo 1 vai dizer, se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou se o fluxo durar mais tempo do que o normal, ela estará impura durante todos os dias do fluxo, como no período da sua menstruação. Veja, irmãos, que ela ia ficar afastada da igreja, da sinagoga, da congregação. Sinagoga não, que não havia no tempo, mas também pode ser na sinagoga, porque isso acontecia na antiga aliança. Então você vê, irmãos, que ela ficava distante da sociedade, distante desse momento aqui que nós estamos, e ela precisava, irmãos, ser curada, a ficar afastada. Por quê? Porque ela era considerada cerimonialmente
impura para onde ela estava. E as pessoas que sentassem onde ela sentasse, também era considerada impura. E aí tinham que esperar, irmãos, alguns dias e oferecer sacrifício para novamente ser aceita na comunidade, para retornar novamente à comunidade. Então você vê que havia uma vergonha, havia uma tristeza nessa mulher muito grande, porque ela não poderia participar desses momentos, irmãos, de culto, de comunidade em unidade, em comunhão. Então ela estava afastada. Então havia, irmãos, sim, uma lei cerimonial para que ela se afastasse. Então, irmãos, você vai perguntar, quando é que a sua desesperança entra em ação? Qual foi, irmão, o texto? Está na Bíblia aqui. Qual o momento que ela entrou em desesperança? E nós vamos ver, irmãos, que, imagine só, acontecer na vida das pessoas, a gente, irmãos, fazer de tudo para que nós alcançamos o quê? Aquilo que nós estamos querendo, e aí nós vamos investir nela. Nós vamos investir tudo que nós tivermos, principalmente na área da saúde. A área da saúde, irmãos, a gente não vai negociar nada, a não ser se desfazer do que tem para ajudar no nosso processo. Porque a vida vale muito, muito mais. E essa mulher, irmãos, você vai ver no versículo 43, quando os seus recursos financeiros se esgotaram e ela não viu a cura na sua vida, veja só, o que é que aconteceu? Versículo 43, e uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém. Veja, irmãos, ela pegou o quê? Ela gastou o seu dinheiro. Ela era, com certeza, uma mulher que tinha posses, que tinha condições financeiras. Era uma mulher de bons recursos financeiros. Mas ela estava passando por essa enfermidade e ela estava, irmãos, ali querendo se livrar. Quem não quer se livrar da dor, do sofrimento, da angústia? A gente vai procurar os meios. Então essa mulher fez o quê, irmãos? Ela gastou tudo, né? Vendeu seus bens, gastou com os médicos, mas não tinha o quê? Alcançado a cura. E agora, se esgotou financeiramente, e agora? Que eu creio que naquela época os médicos eram ainda mais caros do que hoje. Eu creio que era muito mais elevado. Pela época, talvez pelos poucos médicos que existiam, não era tão acessível aos médicos. Imagina, irmãos, se você não tem dinheiro até hoje, né? A gente sabe como é difícil para a gente se consultar pelo SUS, marcar e se marcar um exame complexo, pronto. Aí, meu irmão, ore a Deus constante para que o Senhor providencie, porque aí demora muito tempo. Então, irmãos, essa mulher, irmãos, se viu agora, irmãos, sem uma esperança. Peraí, eu gastei tudo, investi tudo. E agora, o que é que eu vou fazer? Se eu não tenho mais dinheiro, se acabou tudo. Lucas vai relatar isso aqui. Não bate, irmãos, uma desesperança, você não vê nenhuma situação resolvida diante de tudo aquilo que você já empreendeu para alguém, para outro, para ver se tivesse a cura, tivesse um respaldo, irmãos, garantido de que talvez alguém prometeu a cura para ela. Algum médico, né, irmãos, disse, olha, pode vir, eu vou tratar de você, eu vou cuidar, e a gente vai encontrar uma solução, já sabendo, irmãos, que não era possível aos olhos humanos. Então, o que é que acontece? A situação dela era muito grave, uma enfermidade que não cessava, era incurável para a época, os melhores médicos foram requisitados por ela, 12 anos sofrendo e ela não via solução. A escuridão e as trevas faziam parte do seu sofrimento. Não havia resposta positiva para a sua cura por ninguém. Ela já não poderia fazer mais nada. Os recursos financeiros acabaram. Ela não via saída. Ela não tinha mais esperança no tratamento feito pela medicina humana, pelas mãos dos médicos. Ela não tinha mais, irmão, esperança agora aqui na terra. Ela não tinha.
Porque se findou tudo, o dinheiro acabou. E os médicos, irmãos, não conseguiram, irmãos, estancar essa hemorragia. Era uma hemorragia séria, era um caso sério, um caso de vida ou morte. Mas interessante, irmãos, que nós vamos ver que quando não há, irmãos, resposta aqui na terra, há resposta de Deus no céu para nós. O céu não se fechou não, irmãos, para aquele que busca o Senhor. Quando, irmãos, ela agora vai partir para os recursos do céu. Que coisa maravilhosa, irmão. Porque, irmãos, é normal que aconteça a gente antes de ouvir a voz do Todo-Poderoso. É normal que a gente bata em todas as portas. Se a gente não conhece Deus, se a gente não conhece a palavra de Deus, eu vou bater em várias portas, procurando alguém para solucionar o meu problema. Porém, irmãos, a cegueira é tão grande que ele vai gastando, a pessoa vai gastando e não vai tendo resultado até que se evapore todo o dinheiro. E agora ela se vê agora, irmão, dentro de um turbilhão ainda maior, sem dinheiro, sem recurso. Mas agora o Senhor, irmãos, vai tocar no coração dela e ela vai se virar para o Senhor Jesus. Que coisa poderosa em Deus, irmãos. Ela agora vai se voltar para o céu. Veja só, quando você vê que os recursos da terra não tem mais jeito e a desesperança bateu na porta do seu coração, faça como essa mulher. Ela teve uma atitude ousada, mas com fé. Ela teve atitude ousada, irmãos. No versículo, irmãos, de Marcos, lá em Marcos, que é, irmãos, Mateus, Marcos e Lucas, ele fala da narrativa dessa história dessa mulher. Todos eles falam. Alguns falam, irmãos, de uma perspectiva diferente, mas a essência é a mesma. E Marcos, irmãos, eu achei mais claro para nós. Quando Marcos vai falar em Marcos 5,17 diz: ela ouviu alguém falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Relatando, talvez ela parou e disse: rapaz, olha, acontece isso que diz, tem Jesus, o Senhor, Ele é o carpinteiro, filho de Maria, filho de Deus, dos altos céus, Ele pode resolver o seu problema. E ela, irmãos, ela vai ao encontro. Veja, a Bíblia vai continuar dizendo: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ela ouviu a respeito de Jesus, irmãos. Veja que ela procurou esse tempo todo, 12 anos, esperando a cura pela medicina por mãos humanas. Não sei, eu creio plenamente, irmãos, que Deus, volta a dizer, a preservou. Porque não era para ela estar viva. Em Romanos 10:17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A desesperança dela, irmãos, dá lugar à esperança, quando ela ouviu a palavra de Deus. Então, irmãos, ela ouviu falar de Jesus, a respeito do que Jesus poderia fazer, que Ele é o médico dos médicos por excelência, que Ele pode fazer, mudar a história de qualquer ser humano, não importa a dificuldade, a luta que ele esteja passando. O que importa, irmãos, é que quando nós nos aproximamos com fé em Jesus, Ele muda totalmente, irmãos, a nossa visão sobre o céu, sobre aquilo que nos cerca. No versículo 28, pois pensava: se tão somente tocares as vestes, serei curado. A desesperança aqui deu lugar à esperança, que é Cristo. Veja, irmãos, a diferença agora dessa mulher. Uma mulher que não tinha esperança, que não tinha saída, não tinha solução, não tinha cura, milagre ali, irmãos, para realizar na vida dela. Agora nasce
uma perspectiva, irmãos, muito maior, uma esperança muito maior, porque, irmãos, agora ela passa a crer naquele que pode realizar todas as coisas. Deus pode fazer, irmãos, qualquer coisa, assim Ele queira na nossa vida, assim Ele queira na nossa família. Ele pode fazer, irmãos, o que Ele quiser. Tudo está sobre o seu poder e a sua autoridade. A palavra de Deus, irmãos, tem a capacidade de trazer ao coração do desesperado, que se vê sem saída, esperança, e fazer algo que nenhum ser humano pode fazer: milagres. Só Deus pode fazer milagres. E aí, irmão, você pode ir para a Bíblia Sagrada e aí você vai ver milagres e milagres Deus fazendo na vida de várias pessoas. Quando o Senhor quer agir na vida de alguém, irmãos, Ele faz o milagre acontecer. Deus fez o maior milagre na sua vida. Você é um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus, porque Ele nos salvou pela sua imensa graça. Então, irmãos, o milagre acontece, irmãos, pela forte mão poderosa de Deus. Nós iremos ver, irmãos, 4 coisas que Deus fez na vida dessa mulher, por meio da sua fé em Jesus. Primeiro, irmãos, está lá no versículo 44. Aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a sua hemorragia estancou imediatamente. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que saiu poder de mim, ou virtude em outra tradução. Em Mateus, irmãos, 28:18, ele diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na... Ela procurou a pessoa certa. Ela foi, irmãos, agora ao encontro da pessoa certa. Veja, irmãos, toda autoridade, não foi meia autoridade que o meu pai me deu, não foi pouca autoridade, não foram 10%, 80%, não foram 90%, foram toda a autoridade no céu e na terra. Ele manda no céu e manda na terra, e ainda manda embaixo da terra. Nem Satanás tem direito sobre o inferno. Quem manda no inferno é Jesus. Ele manda, ele domina tudo, irmãos. Essa mulher procurou a pessoa certa. Jesus, irmãos, que coisa linda, irmãos. Essa mulher é um encontro. Olha, ela disse: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei. Ela não duvidou. Ela disse: eu vou lá, talvez eu seja curada. Pode ser que eu seja curada. Pode eventual caso eu ser curado. Não. Ela disse: se tão somente eu tocar nas suas orlas do seu manto, nas suas vestes, eu vou ser curada e Ele será glorificado. É fé, irmãos. É fé em Jesus, sem duvidar. Não pode haver, irmãos, duplo pensamento. É crer que Jesus pode fazer na minha, na nossa vida, irmão, aquilo que Ele quer, porque Ele faz. Ele faz, irmãos. Ele tem poder, tem toda a autoridade. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eternamente, irmãos. O poder de Deus, o poder que Jesus derramou sobre ela, irmãos, trazendo milagre à sua vida, só foi possível porque ela ouviu alguém pregar sobre Jesus, e ela creu plenamente. O bom, irmãos, e o interessante para Deus é uma fé sem duvidar. Não duvide da palavra de Deus, creia tão somente, e você verá a glória de Deus. Foi a palavra que Deus deu, irmão, para Maria. Se creres, verás a glória de Deus. Essa mulher viu a glória de Deus. Ela sentiu o toque poderoso da cura de Jesus. Uma aplicação aqui, irmãos.
Quer receber o poder curador de Jesus na sua vida? Faça como essa mulher, ouça e creia na palavra de Deus. Outra, irmãos, bênção que essa mulher recebeu foi graça, favor e merecido. Significa favor e merecido. Irmãos, não tem como a gente não acreditar, eu volto a dizer, que Deus não preservou essa mulher para a salvação em Cristo Jesus. Para que ela conhecesse o seu filho. Porque, irmãos, 12 anos de uma enfermidade não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Algo que é constante, incurável, ali te apertando, te sufocando, enfocando você, trazendo angústia, dor, sofrimento, vergonha, tristeza. Imagine, irmãos, a mente dessa mulher. E o pior, uma doença totalmente curável para a época. Mas Deus preservou ela, irmãos, porque Deus, quando Ele quer, Ele preserva e acabou. É a soberania de Deus, irmãos. Tem pessoas que você vê que baixa uma gripe, foi embora. E aí? Baixa um vírus, vai embora. Mas quando Deus quer preservar alguém para que o nome dele seja glorificado, Ele preserva. Deus é assim, irmãos. Você vê lá no Evangelho de João, capítulo 9, um cego de nascença. Ao qual os discípulos disseram: olha, Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Ele disse: nem os seus pais, nem ele. Mas foi para que manifestasse a glória de Deus. E Jesus abriu os olhos daquele menino. E aí? Vai entender Deus? Quem vai entender a mente de Deus? Ninguém entende a mente de Deus. Ele faz como Ele quer. Mas não é lindo aquilo que Deus conta? Ele preservou quem? Nós aqui. Nós era para ser atingidos, irmãos, pelo vírus, o Covid, quanto? 19, né? Você está aqui, quantas pessoas foram embora? Alguém conhece um vizinho que foi embora aqui? Eu conheço. Conheci alguém que foi embora na Covid, alguém aqui, mas conheci bastante. Muitas pessoas. E por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Foi porque eu sou bom, Deus achou a gente bonitinho? Não, irmão. Porque Deus preservou a gente para manifestar a sua glória. Muitos morreram, Deus glorificou na vida deles. Mas Deus quis nos preservar, e aí? Vamos fazer o quê? Se Deus quis assim, é assim que tem que ser. Eu poderia ter ido embora na pandemia, mas Deus não quis me levar. Entendeu, irmãos, que Deus, Ele sabe como trabalhar. E é da forma dele, não é da nossa forma. Por isso que eu acredito, irmãos, a graça salvadora de Deus a alcançou. Creio que Deus preservou essa mulher em vida para manifestar a graça do Senhor Jesus. Porque se não ela teria morrido. A glória de Deus se manifestou de forma graciosa em sua vida. Deus nos ensina que a sua graça pode nos guardar. Pode nos guardar, irmãos. Deus não me guardou no mundo? Deus não me preservou de Satanás me matar? Não era a graça de Deus já sobre mim? Eu vi a morte face a face. E porque eu não morri? Que a graça de Deus se manifestou, mas eu não entendi. Lá na frente, hoje, eu entendo para a glória de Deus. Deus preserva, irmãos, a gente. Deus preserva-nos pela sua infinita graça. Veja, irmãos, Deus nos ensina que a sua graça pode nos guardar, mesmo que não tenhamos conhecimento das verdades de Deus na nossa vida. Essa mulher tinha entendimento de Deus? De Jesus Cristo de Nazaré? Não. Ela não tinha entendimento. Ela poderia conhecer a Torá, conhecer a lei, conhecer os mandamentos, mas ela não conhecia Jesus, o Filho de Deus. E Deus a preservou para que ela se apresentasse diante de quem? Do Filho de Deus, diante do próprio Deus, encarnado em seu Filho. A gente não entende, irmãos.
Tem gente que diz assim: meu Deus, era para eu ter morrido lá no mundo, era para eu ter ido embora. Não sei, só a misericórdia de Deus que me preservou para eu estar aqui hoje. Quantos testemunhos a gente não ouve? É a graça misericordiosa de Deus, irmão, preservando para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Entretanto, irmãos, ele os conduzira a conhecer o verdadeiro Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda, irmão. Deus nos preserva e nos conduz até o seu Filho. Coisa maravilhosa. O Pai, irmão, trabalhando na nossa vida, nos guardando, para que a gente conheça o Filho dele. Que coisa linda, irmãos. Que Deus maravilhoso. Ela alcançou a salvação, irmãos, por meio da graça de Deus. Efésios 2,8 diz o que, irmão? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E ele disse no 48, filha, a tua fé te salvou. O maior presente, o maior milagre que ela recebeu foi a salvação em Cristo Jesus. O maior milagre, irmão, não foi o estancamento, não foi a cura da sua enfermidade, foi a cura da sua alma. Jesus, irmãos, salvou, livrou ela agora, irmão, da condenação eterna, e agora ela está diante do Pai, servindo, glorificando o nome de Jesus. Receba nesta noite a graça salvadora, meu irmão, de Cristo Jesus, por meio da sua fé. Outra coisa, irmão, que ela recebeu foi paz. Paz, irmãos. A parte C, ele diz no 48, vai em paz. Essa mulher, irmãos, não tinha paz emocional por causa da sua enfermidade e nem tinha paz espiritual. A alma dela tinha mais carência da paz espiritual, pois ela era o que? Uma pecadora. Ela era uma pecadora, irmãos. Ela era uma pecadora. Ela recebeu a paz que excede todo entendimento. Uma paz que nós não compreendemos até hoje, mas nós sentimos essa paz. A paz de Jesus no nosso coração. Ela também recebeu a paz, irmãos, que o mundo não tem e não pode ter, porque não conhece o Filho de Deus. O mundo não pode conhecer essa paz, mas ela conheceu essa paz. Porque essa paz, irmão, só pode ter por meio de Jesus. Essa mulher foi despedida pelo Senhor de forma poderosa, abençoadora. O milagre aconteceu, a desesperança desapareceu, a esperança que é Cristo agora a acompanha. Tenho certeza, meu irmão, como ela contou a Jesus o que ele tinha feito na sua vida. Creio que ela testemunhou por onde ela andasse a salvação do Senhor Jesus Cristo. Porque você vê, irmãos, no versículo 49, ela vai testemunhar do que Jesus fez, a cura. Ela vai dizer o motivo, irmão, de estar trêmula pela a glória derramada na sua vida. Ela começou a falar o motivo de estar ali, irmãos, e de ter tocado com fé em Jesus. Ela testemunhou, olha, eu tinha uma hemorragia, eu tinha uma doença, mas o Senhor, é o toque do Senhor, eu fui restaurada para a glória de Deus. Ela foi restaurada, irmãos, ela testemunhou, e eu imagino, irmãos, que ela foi pelo caminho afora, levando a palavra de Deus a quem? Aos desesperados. Irmãos, tem muita gente nesse mundo aí desesperada. Eu digo, irmão, desesperado. Porque hoje eu participei mais uma vez em Margarete, de uma situação a qual uma mãe veio chorando, buscar ajuda. Eu fomos lá e Deus foi glorificado. Desespero está nas portas, nas casas.
precisando desse evangelho. Precisando, irmãos, do testemunho como essa mulher, do que Deus fez na minha e na sua vida. Deus pode, irmãos. Há pessoas desesperadas, desesperançosas nesse mundo, precisando de socorro de Deus. Veja primeiro o que aconteceu. Essa mulher ouviu falar de... Alguém falou para ela de Jesus. Ela ouviu a respeito de Jesus. E ela gerou fé no seu coração. Deus brotou fé na sua alma e disse: olha, hoje você receberá o toque poderoso do meu filho, porque ele está disponível a te ajudar, a te socorrer. Creia tão somente e a glória se manifestará e você nunca mais será a mesma pessoa. O toque de Jesus muda a situação do ser humano, muda a alma, muda a circunstância, faz, irmãos, o caos se tornar em bonança, em bênção na vida de uma família. Irmãos, Jesus continua a trazer esperança aos desesperançosos. Se você está desesperançado, Jesus está aqui para te dar esperança e realizar um milagre na sua vida. Quando seus recursos acabarem na terra, saibam que os recursos dos céus são inesgotáveis. Busque a Jesus, meus irmãos. Quando as coisas aqui parecem não ter saída, não tem mais jeito, irmãos, busque os recursos do céu. E nesses recursos, irmãos, você precisa somente de um elemento: a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Creia tão somente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai crer que Deus existe se você não crê nele? Você, irmãos, nessa noite é encorajado a não desistir, a não deixar de crer no Senhor. Pode ser a dificuldade que for, pode ser algo impossível ao homem, mas o céu sempre haverá possibilidade para Deus realizar um milagre na sua e na minha vida. Amém, irmãos? Creia nisso. Pense nisso, irmãos, e creia poderosamente que Jesus pode fazer tudo isso nas nossas vidas. Ele é fiel, amém, irmãos?